Em busca dos sonhos, a inocência humana, nunca ter medo de tentar e o início do autoconhecimento. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. O meu nome é Gabriele Souza e que a minha história te inspire e transforme a sua vida. Meu nome é Gabriele Silva de Souza, o meu apelido é Gá, eu tenho 30 anos, nasci no dia 21/10/1989, exatamente às 7h30 da manhã. Eu sou libriana, ascendente de sagitariano, e é só isso que eu sei sobre o meu universo. Eu sou um pouquinho meio louca das ideias, porque quando eu nasci eu quase não vim pro mundo. What? Como acontece em muitos casos mundialmente, eu nasci no hospital público, a minha mãe teve dificuldade para entrar para a sala de parto, na verdade não tinha sala autorizada para eu nascer, e eu nasci com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Minha mãe sofreu muito antes de eu nascer, e fiquei mais de um mês na incubadora, enfim, por isso que eu sou um pouco louca das ideias. E como toda mãe, ela achou que quando eu saísse da barriga dela, ela ia ver a filha que ela tanto esperava, né, a menina, porque ela já tinha tido um filho, que é o meu irmão. Nasceu eu, um ser bem feio e todo cabeludo. A minha mãe diz até hoje que ela levou um susto quando me viu. Meu Deus. Então, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo pro meu canal. Eu tenho uma certa dificuldade pra falar com as câmeras, mas já tô acostumada por causa do universo que eu vivo. E eu já gosto de falar em público com as pessoas, em microfones e tudo mais. Sempre fui exibida. Eu tenho uma mãe, um pai e um irmão. Somos nós 4. Hoje os meus pais são separados. Que pena. O meu irmão também teve um relacionamento de mais de 10 anos, hoje ele é separado. Que pena. Eu tenho um relacionamento há 7 anos e hoje, atualmente, eu moro com meu irmão, com a minha mãe, na casa do meu irmão. O meu pai continua morando na casa dele. Enfim, ao longo dos vídeos eu contando um pouquinho sobre a minha vida, minha família e tudo mais, minha questão de relacionamentos. É muito difícil a gente falar da gente. Eu não sei se vocês acham, mas eu acho. Quem eu sou? Às vezes, muitas pessoas me perguntam. Muitas vezes, olha só. Muitas pessoas me perguntam quem eu sou. E eu vou tentar falar um pouquinho sobre mim aqui, sobre as minhas qualidades e sobre os meus defeitos. É muito difícil falar de si mesmo, mas eu vou contar um resumo de mim para eu poder falar sobre os tópicos que eu citei no início do vídeo. Desde pequena eu sou empreendedora, sempre fui muito sonhadora. Eu sempre gostei muito de brincar e as minhas brincadeiras prediletas, normalmente eu sempre gostava de mandar e comandar. Eu adorava brincar de escolinha, só que eu sempre tinha que ser professora. E eu lembro que quando eu brincava eu era uma professora muito brava. Eu danço desde pequena e as minhas professoras me dando aula me inspiravam. E normalmente as minhas professoras também eram bravas. Adoravam fingir que eu tava dando aula de dança e montar coreografias. Eu não tinha muitos amigos, assim, porque eu tive muitos problemas, bloqueios mentais da minha infância que me afastavam de pessoas no meu convívio. Só que naquele tempo os meus pais viam muito como uma coisa de criança, e eu também vejo como uma coisa de criança, porque se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria quem eu sou hoje, eu não estaria aqui onde eu estou hoje, né? Só que hoje, revendo toda a situação do meu passado, eu faria várias coisas diferentes, mas como eu falei, aquilo fez parte do ser que eu sou hoje. Eu fui fazer minha primeira amizade de verdade, foi na 5ª série, que num próximo vídeo eu vou falar sobre relacionamentos. Mas antes disso, eu sempre gostei de chamar atenção. Ai, Gabriele, mas por que você sempre gostava de chamar atenção? Naquele tempo eu não conseguia entender. Eu sempre fui muito magra, eu tive problema de crescimento, os meus dentes, eles não eram bonitos como eles são hoje, fiquei muitos anos de aparelho, tanto que a maioria das minhas fotos da minha infância eu não tô sorrindo, eu não encontrei fotos no período antes de eu colocar aparelho pra mostrar pra vocês também como que era esse meu sorriso. Mas agora voltando a falar de mim como pessoa. Desde pequena minha mãe me colocou no psicólogo. Por quê? Porque eu tinha dificuldade de desenvolver os meus relacionamentos. Isso não significa que eu não tinha coleguinhas, não tinha amigos, sempre tinha. Eu tinha uma vizinha chamada Thalita, que ela era minha melhor amiga, ela era a pessoa que mais me suportava. E com certeza naquela época também ela me achava várias vezes chata. E por ela ser muito legal comigo, a família dela me recepcionava, meus pais trabalhavam muito, então além de eu ficar com os meus avós, meus prediletos, meus amores da minha vida, ficava bastante com essa minha amiga, né? Porque ela sempre brincava comigo, a gente estudava em colégios diferentes, mas quando eu chegava em casa a gente sempre ia brincar junto. Então a mãe dela praticamente cuidou muito tempo de mim
E ela também frequentou muito a minha casa, e a gente era vizinha de porta, assim. A gente brincava muito, muito. Foi uma fase maravilhosa da minha vida, assim. A gente inventava brincadeira. Na nossa garagem, não tinha tanto carro como tinha hoje, então tinha muito espaço pra gente brincar. Quando chovia, a gente inventava de botar maiô e pegar guarda-chuva e descer e brincar de casinha com as nossas bonecas. Como eu comentei pra vocês, eu adorava brincar de escolinha, eu tinha toda uma estrutura de uma mini escolinha. A gente brincava no corredor do prédio, botava os meninos pra ser aluno também, tinha meninos no prédio. Mas como eu sempre era a miúda, a mais magrinha, a menorzinha, e sempre queria andar no meio de pessoas mais velhas porque não tinha muitas pessoas da minha idade, eu sempre era café com leite, e isso me revoltava, assim. Hoje eu consigo lembrar dessa situação, mas naquele tempo eu acho que eu nem via dessa forma, eu só ficava brava porque eu queria fazer parte daquele momento e eu não podia. Então, ali começou a busca pelos meus sonhos, que eu parava pra pensar, eu vou viajar no meu mundo, né, já que os meus colegas não estão me permitindo. E quando der, eu viajo no mundo deles. Então, o meu irmão soltava muita pipa com os meninos, eu queria soltar, e o meu irmão sempre foi muito meu amigo, ele que fez uma mini pipa pra mim. Tipo, o meu irmão me incluía de alguma forma nas brincadeiras dele, só que eu sempre sentia que eu era diferente dos outros, que eles me tratavam com indiferença ali, né? Por exemplo, no futebol, eu sempre ficava no gol, na zaga, era sempre café com leite. No esconde-esconde, nunca valia pra mim, eu sempre era café com leite. Qualquer brincadeira em massa que eu brincava com as pessoas, porque, como eu falei, era um ciclo de pessoas mais velhas. Eu sempre era café com leite por ser menorzinha, pequenininha, magrinha, lá. Que pena. Só que eu sempre fui muito sonhadora. Então, no início, como eu dançava desde pequena, minha vida era só dança. Então eu imaginava que eu ia ter um estúdio de dança. E que eu ia ser uma bailarina famosa, e que eu ia ser reconhecida, e que eu ia fazer faculdade, que eu ia fazer várias coisas. E isso não são sonhos que já foram destruídos, muito pelo contrário. Alguns eu consegui realizar, não desse jeito tão exagerado que tem dentro da minha cabeça, né, de um conto de fadas, mas sou muito feliz por tudo que eu já tenho feito em relação a ela. Fui almejando cada vez mais. E com o passar dos anos, eu fui desenvolvendo novos sonhos, né? Fui ficando mais velha. Eu sempre andei, como eu falei pra vocês, com um ciclo de pessoas mais velhas, então eu já tinha uma maturidade diferente. Eu tive que sair de casa muito cedo por problemas familiares e decisão minha. Eu sempre fui muito decidida. Em tudo. Eu sou libriana. A maioria das pessoas que eu conheço que são librianos são bem indecisas. Eu sou indecisa em algumas coisas, mas em outras eu sou muito decidida. Então a roupa que eu tinha que vestir, se eu idealizei na minha cabeça, tem que ser daquele jeito. Eu entrei, experimentei, serviu, comprei. O que eu quero pra minha vida, eu tô decidida. Se eu quero sair de casa, eu vou sair. Se eu quero terminar um relacionamento, eu vou terminar. Seja de amizade, seja de várias coisas. Só que eu sempre fui muito sentimental. Então eu costumo me doar muito mais pras pessoas que eu amo do que pra mim primeiro. Eu sempre dou prioridade pro outro, pra depois dar prioridade pra mim. E por muito tempo eu vi isso como um lado ruim, como algo errado, porque eu sofria, né, por isso, mas hoje eu consigo compreender que é um dos meus propósitos em vida, que eu vim pra cá pra ajudar as pessoas. E, enfim, com a experiência que eu fui tendo na minha vida, eu fui desenvolvendo vários sonhos. E hoje o meu maior sonho é ajudar as pessoas com que eu seja bem sucedida com o que eu faça de melhor, que eu consiga transformar a vida do número máximo de pessoas. E o que os meus projetos dê super certo. E parando de uns anos pra cá, tudo que eu tenho desenvolvido é sempre trabalhando a transformação na vida das pessoas. Ai, Gabriele, mas isso todo mundo faz. Ajudar as pessoas é o propósito de todo mundo. Gente, cada um sabe o que é o seu propósito, cada um sabe o que é a sua ajuda, o que é contribuir para o outro. Eu, aos pouquinhos, tô me encaminhando para esse propósito. Tá ficando cada vez mais claro essa visão do que eu quero pra minha vida. Eu sempre vou ser sonhadora, sempre fui julgada pela minha família e por amigos por ser muito sonhadora, mas esse meu jeito me fez fazer várias coisas que eu acho que se eu não fosse assim, eu nunca teria feito. Eu nunca tive medo de tentar. Eu nunca tive medo de arriscar. No atual momento, eu tô passando por um processo relacionado ao medo, que na verdade é a minha ansiedade, que aflorou numa experiência que eu tive na minha vida, né? Eu fui assaltada no ano que eu morei no Rio Grande do Sul, que isso mais pra frente eu vou contar em outros vídeos. O assalto foi super tranquilo. Nossa, foi horrível. Eu fui tomar um cafezinho de tarde, aí um cara parou pra mim e falou assim, isso é um assalto. Aí eu falei, meu senhor, o senhor está enganado. Isso não é um salto, isso é uma rasteirinha que eu uso pra passear. Que a louca aqui foi junto com a moça que foi assaltada junto comigo, chamou os parentes dela, a gente foi tudo atrás dos bandidos e a gente recuperou o nosso celular. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Só que na hora uma pessoa mostra uma arma pra ti. Então assim,
Aquilo que a gente vê nos filmes, como eu sou muito sonhadora, eu levo pra minha vida, mesmo que às vezes não aconteça. E isso às vezes é bom e isso às vezes é ruim, porque Em tudo que eu faço, tudo que eu realizo, eu sonho. E na hora de fazer as coisas, nem sempre sai como aquele sonho. E eu já conversei com várias pessoas que fazem a mesma coisa que eu. Mas esse é o único medo do momento que eu venho enfrentando, mas também é um processo que eu tive na minha adolescência, me curei e agora veio nos últimos anos e desencadeou especificamente em relação a medo de ser assaltado ou medo específico de pessoas na rua ou coisas relacionadas a esse tipo, por causa de uma vivência que, quando a minha ansiedade aflorou, veio nesse sentido. Converso com muitas pessoas sobre a questão da ansiedade e de cada um desperta uma coisa. O que eu mais escuto, o que eu mais tenho trocado e escutado, as pessoas têm medo de morrer. Isso é uma coisa que eu não tenho, não gosto, não penso nisso e não quero isso pra minha vida. Já pensei algumas vezes que se eu tivesse morrido seria mais fácil pra minha família. Várias coisas, momentos de fragilidade que a gente vai pensando, algumas besteiras, mas não é algo, eu vou me matar, eu vou fazer algo errado pra minha vida. Muito pelo contrário, eu quero continuar prosperando na minha vida, eu quero alcançar todos os meus sonhos, por mais que demore, que eu termine quando for velhinha. É cansativo? Claro que é. Correr atrás dos nossos sonhos é muito cansativo, porque correr atrás dos teus sonhos, tu vai ter que enfrentar todas as barreiras da sua vida, começando pela sua família. Que quase sempre a sua família não vai apoiar os seus sonhos. Que bom que a sua apoia os seus sonhos. Porque é muito difícil, né? Os nossos pais, quando eles tentam interferir nas nossas vontades, nos nossos sonhos, eles não fazem por mal. Eles fazem porque eles não querem que a gente passe pelo que eles passaram. E eles vêm de uma sociedade que tem a crença muito limitante. Que vem de rótulos, né? Do que os padres, os governadores, os presidentes, os professores, enfim, os pais deles, os avós, toda a velha geração ou pessoas que vieram antes dele, que já tem uma crença definida e diz que aquilo é o certo ou errado, né? A nossa geração, a geração atual, o século 20, né, já tá vindo com outro pensamento, procurando se autoconhecer, procurando correr atrás dos seus sonhos, não desistir, enfrentar as barreiras, sempre vestir uma armadura de ser forte, e isso é uma coisa ruim, porque a gente não é forte a todo momento, mas Ruim, eu falei ruim, né? Mas nem sempre é ruim e é bom ao mesmo tempo. é que tem que haver um equilíbrio. O ruim é que a gente não precisa ter essa armadura a todo momento, porque nós somos seres humanos. É normal a gente ter os nossos momentos de fragilidade, é normal a gente ter pessoas que a gente possa confiar pra desabafar e botar isso pra fora, sabe? Tem amigos e pessoas na nossa vida só momentos bons. A gente tem que ter pessoas na nossa vida pra todos os momentos, assim como a gente tem que estar disponível pra isso, né? Desde a minha infância, voltando agora ao assunto, como eu falei, eu tive muita dificuldade de relacionamentos por causa do perfil que eu era. E eu era muito bulinada no colégio, muito bulinada na minha vida, na praia, que é onde eu fui criada com os meus primos, e lá a gente tinha muitos amigos. Minha infância, graças a Deus, a gente brincava na rua, não tinha tanto cuidado quanto tem hoje, não tinha tanta criminalidade, não tinha tanto perigo, enfim. Graças ao bom Deus, eu pude brincar demais. Ficar na areia, me sujar toda, subir em árvore, cair, se machucar, andar de bicicleta pra cima e pra baixo, fugir da mãe, e lá no outro bairro, de bicicleta com as primas, sem elas saber que a gente ia, pra ir pro shopping, tomar um sorvete e voltava. Não façam isso, por favor. Mas eu pude ter essa experiência. As pessoas gostavam de mim, eu sei disso, porque elas me procuravam também, né? Mas naquele tempo o bullying era tão natural, não é visto de uma forma tão ruim quanto é hoje. Mas claro, o bullying tem que ter muito cuidado. Eu acho a questão do bullying uma coisa muito radical nos dias de hoje, e eu não acho que deveria ser proibido, porque se eu não tivesse sido bullyingada de várias formas, eu não tinha trabalhado vários lados meus que são necessários. Eu costumo dizer que se a gente não experiencia, a gente não consegue compreender o outro. Esse processo que eu passo em relação à minha ansiedade, a minha própria família não consegue me entender. Por que eles não conseguem me entender? Eles nunca sentiram isso, eles nunca passaram por isso. Eles tentam me respeitar, mas nem sempre conseguem. E eu consigo entender, sabe? A gente sofre com isso, claro, mas é compreensível. É de se entender que, como eles não tiveram isso na pele, eles nunca realmente vão entender o meu lado ou saber me ajudar, ou falar formas que pra eles funcionaram, que pode ser que pra mim funcionasse também. Então, os 4 temas que eu falei no início, né? Em busca dos sonhos, eu nunca vou desistir.
Tudo que eu queria eu conquistei e ainda falta muita coisa pra conquistar. Eu sempre amei trabalhar com evento e o meu sonho era ser uma produtora de sucesso. Não cheguei no sucesso do que eu desejo, que eu quero, mas eu estou nesse caminho. Eu já faço um grande evento de dança, onde a gente trabalha a questão da transformação de vidas. Comecei com eventos menores e agora tô arriscando a fazer esse novo filho, né, que a gente chama esse novo projeto. Esse é uma das metas, um dos sonhos a serem alcançados. Fora outros que eu tenho no meu planejamento de vida, o meu sonho é ser mãe, estruturar melhor a minha família, que também a gente já tá buscando esse caminho. É um passo de cada vez. Mas quando a gente é nova, a gente quer tudo, a gente tem sede, a gente tem vontade, a gente quer a todo momento, a gente não desiste. E eu acho que a gente nunca deveria perder isso. O lado bom de tudo que eu vivenciei na minha vida, que eu tenho muita experiência com a idade que eu tenho. Só que eu me cansei de várias coisas. Isso é ruim, porque a gente nunca deve cansar na nossa vida de tentar. Mas como eu falei pra vocês, eu nunca tive medo de tentar. É umas fases, às vezes, que a gente brocha, porque como eu falei, nem a todo momento a gente é forte. A gente joga a máscara fora, a gente começa a se enxergar, né, que é o processo do autoconhecimento. O que a gente quer pra nossa vida, a gente desaba, chora, fica mal, não quer fazer nada, só quer ficar deitado, vendo filme, comendo, e depois vem uma força de novo e te renova, te alavanca, te faz sair dessa tua zona de conforto e ir em busca dos teus sonhos. O processo de autoconhecimento, eu vou falar em outro vídeo, processo tão lindo, tão libertador, mas é tão dolorido, mas é tão essencial, sabe? Eu tenho uma das minhas qualidades é que eu sou muito curiosa. Então, desde pequena, automaticamente, eu sempre fui muito perguntadeira, eu perguntava tudo. Até no colégio eu lembro que os professores me achavam chata, até nas minhas amizades as pessoas me achavam chata, até os meus familiares as pessoas me achavam chata porque tudo eu perguntava. E o meu não foi só uma fase de criança, até hoje eu sou assim. Se eu tenho dúvida, eu pergunto. Se eu quero entender, eu pergunto. Hoje, graças a Deus, existe o Google também, ferramenta de busca mais acessível do momento. E se eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para o Google. E ele vai tentar me responder se for algo que está ao alcance dele. Ok, Google. Eu estou com uma dor no joelho esquerdo. O que pode ser? Se não, eu sempre vou dar um jeito de procurar saber as respostas. E assim não poderia ser diferente na minha vida. Só que o autoconhecimento demora. A gente se pergunta há muito tempo, mas a gente não quer enxergar. A gente não quer enxergar a nossa verdade. A gente não quer enxergar os nossos defeitos. A gente não quer enxergar os nossos erros. Mas é necessário pra gente se tornar um ser melhor. Agora eu vou falar um pouco das minhas qualidades. E depois eu vou falar um pouco dos meus defeitos. Eu odeio falar sobre mim. Mas uma das minhas qualidades é que eu sou muito sonhadora. Eu não tenho medo de tentar. Eu acredito muito em todas as pessoas e principalmente nas pessoas que estão ao meu lado. O que falta desse lado daí é acreditar mais em mim, no meu potencial. Eu amo com muita facilidade, eu acolho com muita facilidade, tenho muita facilidade de fazer amizades e de reunir grupo de pessoas. Eu tenho muita facilidade em vender coisas, só não tenho facilidade de desenvolver os meus projetos e vender os meus. Mas eu sou muito boa em vender o produto dos outros quando eu conheço e acredito. Acreditem ou não, essa safada tem 62 anos. Que? Mas ela tá conservada. Se quiserem ter essa cara quando tiverem 62, eu sugiro que comprem produtos Ivone. Venham, eu mostro. Venham aqui, eu quero mostrar. Deixa eu ver o que mais. Eu sou muito justa, muito. Às vezes até demais. Eu tenho muito amor no meu coração, muito amor. Eu tô sempre aberta a ajudar o outro. Agora, sobre todos os meus defeitos, alguns eu fui falando ali, né? Eu tenho a autoestima muitas vezes baixa, a autoconfiança fraca, sou muito geniosa e teimosa, muito. Eu tenho dificuldade de ter ego, o ego é essencial pra minha vida. Quando tem um problema muito forte na minha vida, eu me afundo. Eu me deixo me afetar pela opinião dos outros. Deixa eu ver o que mais. Enfim, qualidade, sou muito decidida. Eu tenho facilidade de pedir desculpa e perdão. Eu tenho muita dificuldade em me perdoar. Muita dificuldade. Eu perdoo o outro, mas eu demoro pra me perdoar. Eu adoro uma festa, adoro estar junto com pessoas, adoro ter muitos amigos, adoro dar risadas. Um dos meus defeitos também é que
Eu não acho muita coisa engraçada. What? Normalmente as pessoas do meu lado estão se cagando de rir de qualquer coisa e eu fico muito séria porque eu não acho engraçado. No, God! Eu me cobro demais, muito. Eu acho que é isso. Eu não sei mais muito o que falar. Ah, eu tenho outro defeito. Eu misturo todos os assuntos. Eu não consigo focar em uma coisa pra falar porque eu tenho muita coisa pra falar. É verdade. E daí quando eu começo a falar, eu tento continuar na mesma linha, mas daí surge outro assunto e vai indo pra outro. Daí eu consigo voltar de novo pro assunto. Mas esse é um processo, isso faz parte do meu autoconhecimento, que eu vou aprender a ter uma linha pra poder falar, trocar com vocês e deixar mais claro as coisas que eu quero contar da minha vida e da minha história. Então, esse foi o meu primeiro vídeo do meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtida, um like, se inscreve aí no meu canal. E até a próxima. Beijo!